Começa agora mais um programa Hora Extra e nesta edição você confere as seguintes notícias. Tribunais investem em tecnologia para automatizar serviços e reduzir gastos. Humanizar ambientes de trabalho pode aumentar a satisfação do empregado e a produtividade. E no bloco de entrevistas, o juiz e professor Radson Rangel fala sobre a segurança jurídica em um mundo cada vez mais dinâmico. O Hora Extra está no ar. O Judiciário recorre cada vez mais à tecnologia para encurtar caminhos e otimizar tarefas repetitivas. Os regionais trabalhistas investem pesado nessa área. O TRT do Paraná, por exemplo, criou um robô capaz de economizar milhares de horas de trabalho humano, enquanto o TRT de Goiás também investe na automação de vários procedimentos. A espécie de robô criada no início deste ano no Tribunal Regional do Trabalho do Paraná, da 9ª Região, surgiu da necessidade de agilizar o serviço dos servidores. Trata-se de um algoritmo capaz de executar uma série de tarefas muito necessárias, mas repetitivas, como, por exemplo, permitir o agendamento e a realização de audiências por videoconferência. Em apenas um mês, a tecnologia economizou milhares de horas do trabalho humano, como explica o juiz Braulio Gabriel Guzmão, que coordena o projeto. Existe uma série de atividades que são rotineiras, que são executadas pelos servidores das varas do trabalho. Essas atividades rotineiras, o que nós fizemos? Nós mapeamos algumas delas e configuramos um robô para executar, para que a gente pudesse desonerar essas pessoas dessa atividade. O trabalho do robô é especialmente direcionado para o agendamento de videoconferências. O juiz explica ainda que a tecnologia ajuda a resolver de forma mais imediata até a demanda reprimida do número de vagas para os servidores do Tribunal do Trabalho, uma tendência que surgiu bem antes da pandemia da Covid-19 e que, ao que tudo indica, veio para ficar. Essas vagas que se perderam, como é que nós vamos recuperar isso? Como é que nós vamos auxiliar os nossos servidores e magistrados que têm um volume de trabalho grande? Buscando soluções inovadoras, seja mudando rotinas, seja automatizando outras rotinas. A expectativa de um futuro com menos gastos e o trabalho dos servidores do Poder Judiciário, ainda mais dinâmico, já faz parte do presente. Em poucos segundos e com alguns cliques, os sistemas automatizados favorecem ainda outras atividades. É o que acontece também no TRT de Goiás, da 18ª Região. Aqui, a criação de um cadastro automatizado permite o acesso à base de dados do sistema processual do tribunal, permite a cópia dessas informações e faz uma conferência dos dados para a migração dos processos. Ou seja, muito mais trabalho é feito em menos tempo, como explica o diretor da Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação do TRT 18, Murilo Barros. A gente tem um robô que foi bastante utilizado para migração de processos, né? Que a gente tinha um sistema legado, com a implantação do processo judicial eletrônico, foi necessária a migração de vários desses processos. A utilização desse robô levou a cabo a migração de mais de 30 mil processos. Isso a gente já imagina, né? Já dá para ter uma noção da economia, né, de recursos, né, de pessoal, de outras unidades se dedicando a outras atividades, pois se trata de uma atividade extremamente mecânica, né, e com o robô a gente conseguiu desonerar essas pessoas. A gente pode dar destaque também a um sistema, a gente chama de Sistema Integrado de Postagem Eletrônico, os números deles também são bastante expressivos. Ele cuida da expedição automática de correspondências para o correio, uma vez que a intimação é feita dentro do sistema, nosso principal sistema, né, o PJE, ele já faz toda uma integração de expedir automaticamente isso para os correios, eliminando, né, toda esses passos intermediários manuais. Criar ambientes corporativos mais amigáveis e menos opressores pode ser um bom caminho para elevar a produtividade e a satisfação profissional.
Em Goiânia, um escritório de advocacia investe na humanização do ambiente de trabalho e no diálogo com os colaboradores. Uma sala ampla, arejada, lugar ideal para receber os amigos? Um local com uma iluminação mais amena, aconchegante e até aquela televisão para dar uma descansada. Cenários ideais para uma casa, né? Mas não, esses são espaços de convivência de um escritório de advocacia de Goiânia. Os ambientes fazem parte do projeto da empresa de oferecer um atendimento mais humanizado aos colaboradores. Nos últimos anos, nós começamos a repensar o que era necessário a gente modificar dentro do nosso escritório para que a gente pudesse, enquanto empresa, continuar crescendo e com qualidade. E o que ficou mais claro para nós, além de questões de procedimentos, de gestão, era a questão das pessoas. Como que as pessoas se sentiam dentro do ambiente de trabalho. Então a gente começou a repensar de ter um ambiente com locais para descanso, para dormir e ter um ambiente de alimentação mais adequado também, para que pudesse ter ali condições de uma reestruturação emocional, psíquica, né, para poder retomar o trabalho com qualidade. Com a proposta de um ambiente humanizado, especialistas garantem que existe uma adesão maior dos colaboradores à missão da empresa. O Aldair é gestor de pessoas e foi o responsável em implementar a ideia no escritório. Eu acredito que o maior benefício de um trabalho humanizado é a integração entre os colaboradores e os proprietários do escritório, entre os seus líderes e liderados. Existe um engajamento muito grande entre essas pessoas que a gente está lidando com o humano, né, e não mais a parte técnica. A gente nota claramente um maior nível de energia das pessoas no dia a dia, durante todo o período de trabalho, maior disposição ao trabalho, a questão do humor, uma melhor condição de humor para estar trabalhando, para estar atendendo os clientes, porque o escritório de advocacia é um ambiente muito tenso e com isso consegue estar tendo um ambiente mais leve e mais satisfatório de trabalho, e de modo que quando chega geralmente no final do expediente as pessoas não estão contando segundos para poder ir embora. Elas conseguem às vezes até alongar mais, não porque pedimos, mas porque se sentem bem à vontade para estar trabalhando naquilo que for necessário. Se sentir em casa, mesmo estando no espaço de trabalho, é um privilégio para poucos. Essa advogada conta que nunca tinha trabalhado num local parecido e que esse cuidado da empresa faz toda a diferença. A gente sabe que a vida e o dia a dia do advogado é muito corrida, tem muitas decisões que precisam ser tomadas e muitas delas sob pressão. Então, quando a gente vem para esse ambiente humanizado, que traz mais um aconchego mesmo, a gente consegue sim tomar decisões de alta complexidade com mais eficiência e eficácia. E você é empresário ou empresária que está aí pensando de que forma você pode deixar um ambiente de trabalho mais humanizado? Saiba que esse resultado não é conquistado somente com espaços físicos. Estar à disposição do colaborador e ouvir mais o funcionário também faz toda a diferença. Sem dúvida, a humanização ela cabe em todo lugar. A gente tem visto que hoje a questão técnica ela é importante, mas o principal motivo para ter um desenvolvimento muito grande na empresa é as habilidades humanas. E essas habilidades humanas é você tendo engajamento, você sendo solidário, você recebendo o colaborador de uma forma ombro amigo, de verdade, dentro do ambiente de trabalho. No próximo bloco, o juiz e professor Radisson Rangel fala sobre a necessidade humana de segurança e a segurança jurídica nas relações laborais. Não perca, voltamos já! Muito se discute hoje sobre segurança jurídica, principalmente em razão de tantas mudanças nos cenários econômico, social e político altamente afetados pela crise sanitária mundial. Qual o papel desse princípio constitucional no fortalecimento da democracia e na construção de uma justiça social? E para falar sobre a necessidade humana de segurança,
em um mundo cada vez mais inconstante e mutável, nós recebemos hoje, no Hora Extra, o juiz do trabalho, Radson Rangel. Seja bem-vindo à Hora Extra, doutor Radson. Muito obrigado, Fabíola. Doutor Radson, a necessidade humana de segurança é intrínseca. Até que ponto é possível, nos dias atuais, garantir segurança jurídica? A ideia de segurança, ela está plasmada na vida da gente de todas as formas. Normalmente, nos relacionamentos pessoais, nos relacionamentos profissionais, busca-se algo que seja estável, busca-se algo que seja jurídico. E o direito, ele deve então contemplar essa necessidade humana. Daí nós temos a exigência de que as regras jurídicas, as normas jurídicas, possam então concretizar essa necessidade, concretizar essa carência que faz parte do ser humano. E o que dizer da segurança jurídica nas relações laborais? Existem questões mais específicas do direito do trabalho, que ensejam essa discussão? Um contrato de trabalho, ele tem início, execução e o seu final. Durante esse trajeto da relação de trabalho, podem ocorrer diversas situações e a imposição de segurança jurídica se apresenta. Por exemplo, uma ideia de estabilidade para a pessoa acidentada do trabalho, a ideia de estabilidade para a gestante, a ideia de uma estabilidade financeira, Nós temos, então, uma forma de concretização da segurança jurídica durante esse desenvolvimento do contrato de trabalho. E o contrato de trabalho, ele é recheado, ele é prenhe de situações que demandam, que exigem uma atuação segura do direito, seja na sua previsibilidade, seja na sua interpretação, seja na sua aplicação. Muito bom. Agora nós vamos para uma pergunta de um colega seu de trabalho, o juiz Rodrigo Dias da Fonseca. Vamos lá? Olá, meu amigo Radson Rangel, um prazer me dirigir a você, extraordinário juiz, colega de muito tempo que passei em Tumbiara, e um extraordinário doutrinador também, cuja última obra, A Segurança Jurídica no Direito e Processo do Trabalho, está aqui nas minhas mãos. E nessa obra, você, Radson, faz referência a uma frase do Geraldo Ataliba, segundo o qual, quanto mais segura, mais civilizada é uma sociedade. Muito bem, tendo em vista essa afirmação e considerando que nesse tempo de intensa polarização política, que vai até contaminando a parte jurídica também, divulga-se a farta decisões do Supremo Tribunal Federal que supostamente variam conforme o destinatário e a ocasião. Isso parece que incute a nós jurisdicionados imensa insegurança jurídica, Será que isso, na sua avaliação, implica que nós estamos regredindo nessa escala de civilidade? Um grande abraço e parabéns pela obra, meu caro Radson. Olá, Rodrigo, muito obrigado. É um prazer debater contigo, é um prazer saber que você leu a minha obra. Eu fico feliz que ela possa ter acrescentado algo no seu conhecimento, que é extremamente vasto. O professor Geraldo Ataliba, professor da USP, professor da PUC, era também um cientista social, E quando ele formulou esta frase, ele trouxe à mente a necessidade que as instituições possam atuar na concretização da segurança jurídica. Uma das ideias da segurança jurídica é que as instituições atuem de forma perfeita, sem invasão indevida, sem apropriação de espaços de atuação. Então, o que me parece é, primeiro devemos identificar, está ultrapassando os limites constitucionalmente estabelecidos para o judiciário ou para o poder legislativo? Se nós identificarmos que sim, me parece que viola concretamente a ideia de segurança jurídica. Nesses exemplos que nós temos ultimamente, afastada qualquer ideologia política, partidária, me parece que a linha está extremamente tênue.
Mas, de qualquer forma, as instituições têm condições de, percebendo a importância e também a necessidade de guardar, de preservar a sua imagem, preservar a sua atuação, me parece que é possível que tenhamos a concretização da segurança jurídica. Já que o Rodrigo Dias mencionou o livro, onde é que o telespectador pode encontrar essa obra? Fabíola, essa obra resulta da minha dissertação de mestrado, né? Eu cursei na USP de Ribeirão Preto, em termos de logística e também em termos de expressão da instituição. Para mim foi muito prazeroso fazer essa pesquisa, né? E, ao final, eu resolvi publicá-la pela editora Lumen Juris, né? A aquisição dela somente pelo site da editora. Sim. Mas é uma obra muito gostosa a leitura e muito prazerosa, né? A gente procurou, na pesquisa, que aí acabou se transformando na obra, a gente procurou trazer lições de autores nacionais, como você mencionou, o professor Geraldo Ataliba, autores internacionais, como Gianmarco Gomes, e aí vão diversos outros. A gente vai mostrar depois a capa do livro, né, e o nome da editora para que todo mundo possa acessar essa obra importante, né? Agora a gente vai para um rápido intervalo. Hoje estamos conversando com o juiz Radisson Rangel sobre segurança jurídica. Não saia daí, voltamos já. O Hora Extra está de volta. Hoje estamos conversando com o juiz Radisson Rangel, juiz do trabalho, lá de Itumbiara, né, doutor Radisson, sobre segurança jurídica. Doutor Radisson, o momento atual ensejou a edição de normas sucessivas para regular a devastação provocada pela pandemia do coronavírus. Fica assim mais difícil garantir segurança com tantas normas que suscitam interpretações diversas? Bem, Fabíola, uma das características de um ordenamento seguro é que ele seja estável. Tá? E quando nós temos essa sucessiva edição de normas, nós criamos uma instabilidade, porque os destinatários daquelas normas, às vezes, não têm sequer condições de conhecer o seu conteúdo, de conhecer o seu alcance. E eu te dou alguns exemplos muito simples. A Lei da Reforma Trabalhista 13.467 entrou em vigor no dia 11 de novembro de 2017. No dia 14, nós já tivemos a edição de uma medida provisória, alterando-a. Um outro caso, agora já no contexto da pandemia, nós tivemos a edição de uma medida provisória, me parece que 927, em um domingo, que estabeleceu uma previsão absolutamente draconiana, atribuindo aos empregados as consequências pelo contexto pandêmico, à medida em que eles teriam seus contratos suspensos, pura e simplesmente, sem qualquer contrapartida do empregador ou do governo. No dia seguinte, tamanha foi a gritaria em razão dessa previsão, no dia seguinte nós tivemos a edição de uma medida provisória 928. A expressar o seguinte, a expressar que não há uma preocupação muito grande do governo, e aí sem qualquer ideologia política, não há nenhuma preocupação com esta ideia de uma estabilidade das normas jurídicas que é extremamente importante para a sociedade. À medida em que nós temos um texto normativo que perdura no tempo, temos novas interpretações, mas são interpretações que seguem aquele eixo mestre que foi estabelecido por aquela norma. Entendi. E é possível garantir segurança jurídica com a tendência cada vez mais crescente de transações extrajudiciais? Esta foi uma inovação interessante no âmbito da Lei 13.467, né? Porque antes não se admitia essas transações extrajudiciais no processo do trabalho. O legislador, então, teve a ideia de falar, olha, já que
entende-se em outorgar uma liberdade também para o empregado, por que não garantirmos essa manifestação por meio da homologação deste ato por parte do juiz? Daí a transação extrajudicial que teve esse enfoque, teve essa ideia de segurança jurídica. Porém, acho que a forma que foi regulamentada abre ensejo a diversas interpretações. O que pode ser objeto de uma transação extrajudicial? Em qual momento do contrato nós temos a possibilidade ou a liberdade de chegar a essa transação extrajudicial? A ideia inicial de, ao receber o carimbo judicial, me parece que concretiza a segurança jurídica. Todavia, a forma como foi tratado, e isso mostra mais uma vez o desprezo do legislador, abre ensejo a diversos questionamentos que colocam em risco a segurança jurídica. Certo. Dr. Hadson, quando é que o direito é considerado seguro diante do viés interpretativo das leis? A famosa frase, cada cabeça uma sentença, estaria ultrapassada? Fabíola, veja só, tradicionalmente nós temos o entendimento de que segurança jurídica é estabilidade, segurança jurídica é reconhecimento da coisa julgada, da prescrição. Essa pesquisa me permitiu chegar a conclusões que vão além dessa concepção de segurança jurídica, uma concepção formal, sim, mas sim uma concepção material de segurança jurídica, no sentido de que ela pode ser obtida a partir do momento em que o legislador, o judiciário, atentem-se também aos textos normativos, mas em especial aos valores reinantes em uma determinada sociedade, em um determinado momento, e que estão quase todos expressos na Constituição Federal. Por isso, me parece que a Constituição Federal é o mais importante parâmetro para nós analisarmos a segurança jurídica. Ou seja, respondendo objetivamente a sua indagação, é possível, sim, desde que nós atentemos aos valores que estão alcandorados, previstos na Constituição Federal, que buscam a concretização da pessoa humana em suas diversas manifestações. Seriam os princípios fundamentais. Exatamente. A segurança jurídica ela decorre diretamente da Constituição Federal. Então, a pesquisa permitiu constatar que diversas alterações que ocorreram na Lei 13.467, ao colocar em xeque essa ideia de segurança jurídica, estão violando a Constituição Federal. Por exemplo, ao impedir a edição de súmula, se bem que nós temos condições de contornar essa restrição. E diversas outras. Uma última pergunta, Dr. Hadson. No pós-pandemia, que a gente não sabe se está perto, se está longe, como o sistema jurídico poderá oferecer previsibilidade e racionalidade ao planejamento econômico e consequente estabilização social? Difícil essa pergunta, né, doutor? Extremamente difícil, extremamente complexa, porque, como você mencionou, nós não temos uma perspectiva tão imediata da superação deste momento. Mas, de qualquer forma, o ordenamento jurídico ele tem condições de estabelecer, de apresentar balizas atentas aos valores que estão contemplados na Constituição Federal, de forma que esses valores, orientem a edição de determinadas normas. Daí a necessidade da preocupação do legislador identificar e ter a vontade, ter o desejo de concretizar esses valores. A necessidade que a justiça reconheça a importância desses valores constitucionalmente estabelecidos para que possa fornecer uma diretriz hermenêutica para que toda esta situação causada pela pandemia possa ser minorada, pelo menos no plano normativo. Sempre a Constituição, né, doutor? Sempre a Constituição. Esse é o documento mais importante e é muito interessante porque ela reflete aquilo que nós somos, uma sociedade complexa, uma sociedade com valores plurais. Então, a necessidade que haja atenção, haja observação
de todos esses aspectos que informam a Constituição Federal. Dr. Hadson, muito obrigada pelos importantes esclarecimentos aqui sobre esse tema também tão importante. Fabiola, eu que agradeço, é sempre muito bom falar deste tema, eu estou sempre à disposição. Muito obrigada. Bom, Hora Extra fica por aqui. Hoje conversamos com o juiz do trabalho, professor Hadson Rangel, sobre a necessidade humana de segurança e segurança jurídica nas relações laborais. Você pode acompanhar essa entrevista posteriormente no canal do TRT no YouTube e pelo próprio portal do Tribunal. E também não deixe de acompanhar mais notícias da Justiça do Trabalho Goiana nas redes sociais e na rádio web. Até a próxima semana.